Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Simone Braga. Por favor, ouça este áudio até ao fim. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel. Se você não está inscrito neste canal, Toda a Teoria da Fé, eu gostaria que o fizesse, pois vai ajudar nosso canal. Em nome de Deus que você ouve e tanto ama, por favor, inscreva-se. Clique no sininho e deixe seu comentário. Gostaria também que passe este áudio aos seus amigos, pois todos terão a oportunidade de ouvir os nossos novos conteúdos. A nossa missão é passar o importante, a palavra de Deus. Gostaria que você preste atenção a este direcionamento. Deus faz coisas maravilhosas, como podemos observar sobre Davi. Um humilde pastor se tornou um grande guerreiro e depois rei. Portanto, entende-se que nossa fé faz de uma humilde ovelha um gigantesco rebanho. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. O significado do nome Davi, uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico Dov. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico Admoni, vermelho, e possuía boa aparência. Davi é ungido rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi, como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. Davi na corte de Saul. Não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção de Davi por Samuel, a vitória sobre Golias e sua atuação na corte de Saul. O que sabemos é que Davi foi recomendado como um músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul.
Após o ato heroico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. A amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação, e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono. De fato isso era verdade, o que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisou fugir. Davi, o fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nó. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treino, que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período Davi também começou a formar um exército. Nesse período Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do Império, e desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho, Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natan, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão.
As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. O caráter do rei Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Agora repita comigo: glória a Deus, amém. Vos amo a todos, obrigado por terem escutado. Em nome de Deus, por favor, inscreva-se no canal. Bem-aja.